Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. E quero agradecer nesse momento todos os irmãos que ouviram os vídeos que eu gravei da pregação da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando vocês. E para nossa meditação nesta tarde, eu quero ler uns versículos da palavra de Deus e compartilhar com vocês algo da parte do Senhor, que diz assim. Eu quero ler o capítulo 3 e o versículo 7, que diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se aguarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Meus queridos irmãos, tinha um corinho que nós cantava, eu e meus irmãos, a igreja cantava de primeiro, era quando eu era bem criança, que diz assim: esta terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Esta terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não vai ficar nem raiz, nem ramo. E aí, nós cantava esse corinho. E agora eu quero falar um pouco da palavra de Deus. E esse corinho combinou muito com essa palavra aqui que eu li. Porque a palavra de Deus diz que esse mundo, os céus e a terra, que agora existem, se reservam como tesouro para o dia da perdição dos ímpios. Então, meus irmãos, o que é uma coisa a se reservar como tesouro? Tesouro é uma coisa que você, se você tiver, você guarda. Você guarda com muito cuidado, porque tesouro é valioso. E aqui está sendo assim, a Bíblia dizendo que a terra e os céus, que agora existem, se reservam como tesouro para o fogo. Esse fogo vai ser o fogo da ira de Deus, que não vai escapar nada. E eu quero intitular essa mensagem com o título: o mundo está caminhando para o fim. E nós sabemos que todas as coisas estão caminhando para o fim. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou todas as coisas, e a Bíblia diz lá, pode ler lá, que Deus criou os céus. Deus criou os céus. Deus criou a terra. Deus fez separação entre a terra e a água. Fez com que as águas fossem para os rios e para os mares e para os igarapés. E Deus fez expansão entre a terra e as águas. E a Bíblia diz também que Deus fez expansão no céu, nos céus. Esses céus, não é os céus, aqui não está falando do que Deus vai destruir o céu, o trono de Deus, o lugar de Deus, não. O céu de glória onde Deus habita, não. É esses céus, quando Deus criou lá no Jardim do Éden, que Deus criou céus e terra. E a Bíblia diz que Deus fez as expansão, que eu acredito que é esses espaços do céu azul, aonde está as estrelas, a lua e o sol. Então, todas essas coisas foram criadas. Deus fez com que criasse as árvores, os animais,
as plantações, tudo, o primeiro, vamos dizer assim, agricultor que plantou todas as coisas foi o próprio Deus. E depois é que o homem Deus criou e foi cultivar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro. Quando nós olhamos outro versículo aqui anterior, fala, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pereceu o mundo de então, antes do povo do dilúvio. O povo que morreram no dilúvio, o mundo de então, Deus destruiu destruiu a raça humana e até os seres viventes. Só escapou Noé e sua família. Então a Bíblia diz aqui, fala assim do mundo de então, foram cobertos pelas águas do dilúvio. Então Deus matou tudo que tinha. Mas agora, diz assim, mas os céus e a terra que agora existem vão ser queimado. Não é o céu de Deus. Esse céu onde eu falei das estrelas, da lua, vai ser tudo destruído. E eu quero continuar lendo aqui a palavra do Senhor, para nós meditarmos naquilo que eu estou pregando aqui nessa tarde. Que Deus criou tudo no Jardim do Éden, né? Mas Deus vai destruir tudo. E nós vemos que o mundo está caminhando para a reta final. E Deus está assim, irmão, tão assim irado com esse mundo. Porque esse mundo não era para ser desse jeito, para ser destruído. Mas tudo é por causa do pecado. O pecado cheira mal nas narinas de Deus. Então, com certeza, essas coisas tudo foram contaminadas pelo pecado. Porque você já encontrou na Bíblia, eu já encontrei, que muitas pessoas adoravam o sol, pessoas adoravam a lua. Tem gente que adora estrela, tem gente que adora várias coisas. Então, desde as coisas desse céu que eu estou falando nessa tarde, desses céus, céu fala de coisas maravilhosas. E o mundo que Deus criou é maravilhoso. Mas hoje o pecado tem contaminado tudo, as pessoas têm deixado de adorar o Deus verdadeiro para adorar o sol e outras coisas. Mas Deus vai destruir. Deus vai destruir tudo. E antes que isso aconteça, porque eu acredito que essa passagem aqui é uma palavra escatológica que vai cumprir no final. Depois que Jesus fizer o julgamento. Nesse tempo a igreja não estará aqui na terra, a igreja já foi arrebatada. Vai haver a grande tribulação. Vai haver os 1000 anos, o milênio. O anticristo vai reinar. Vai haver o juízo final, o julgamento final. E é quando vai acontecer, cumprir essa palavra como Pedro falou. E eu quero continuar lendo aqui a palavra do Senhor. Agora eu quero ler o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E a terra, irmãos, os céus, vai se acabar, se destruir com um grande estrondo. Dá para a gente entender que depois do julgamento, do juízo final, aí, irmãos, é a hora
que Deus vai detonar todas essas coisas, que Deus vai destruir, que a Bíblia diz assim, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Vai haver um grande estrondo na face da terra. Um grande estrondo. Nesse tempo, o mundo as almas já têm sido julgadas. Quem foi salvo, quem não foi, não foi. E aí vai haver um grande estrondo na face da terra. Não é como essas bombas que estão soltando nas guerras e que vão soltar nas guerras, que nós sabemos que os homens estão aí guerreando, fazendo armas destruidoras para destruir o próprio ser humano. Mas não, esse estrondo que vai haver nos céus. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, e os elementos ardendo se desfarão. O que são elementos? Os elementos é essas coisas que eu já falei. O sol, a lua, os céus. Esses céus que nós vemos assim, que está no alcance, onde o avião passa, tudo. Esses céus passarão com grande estrondo, e os elementos, que é isso que eu já falei, ardendo. Como é que arde? Com fogo, que nem a palavra de Deus está dizendo. Se desfarão. Vai ser em questão de segundo. Vai ser muito rápido, assim como a palavra de Deus foi criada, todas as coisas que diz aqui, ó, na parte B do versículo 6. Não, do versículo 7. Pela mesma palavra se reservam como tesouro. E aí, pela mesma palavra, tudo vai se desfazer em chama de fogo. Porque a palavra de Deus é quem diz. E a diz assim, e havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que possais-vos convém ser em santo em trato e piedade, aguardando a promessa de novos céus, Vou ler de novo, meus irmãos. Aguardando a promessa para a vinda do dia de Deus, em que os montes ardendo se fundirão, até os montes ardendo se fundirão. E a Bíblia diz aqui ainda, continuando lendo aqui, e o dia de Deus em que os montes ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Primeiro, nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra, né? Nós já aguardamos, essa promessa nós já aguardamos. O novo céu e a nova terra, porque como eu disse aqui, nós já estaremos salvos, mas ainda nós não estaremos na terra, talvez, porque Jesus vai queimar tudo. Jesus vai queimar tudo, vai destruir tudo, os elementos que há nessa terra. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados, irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aguardamos aqui no versículo anterior, novos céus e nova terra. E em Apocalipse, João viu essa nova terra e esse novo céu. Aqui diz assim, ó, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu
e a primeira terra passaram. Aqui fecha o que eu estou falando. O primeiro céu e a